Boa noite, amigos. Hoje é sexta-feira, não é? Dia 16 de julho, pleno inverno brasileiro, né? 6 de julho. Estamos iniciando pelo Jornal dos Romeiros o programa Falar com Você, desta sexta-feira, 16 de julho. E hoje nós vamos falar com os membros da Associação Cabo-Verdiana do Brasil, o Rogério Santos, que é o presidente, e também o José Augusto do Rosário, que é o presidente do Conselho Fiscal, e a Lucialina Reis, que é a Lúcia, que é a diretora do Grupo Cultural Cabo-Verdiano da cidade de Santo André. Eu quero lembrar a vocês todos que estão participando conosco, que nos prestigiam todas as sextas-feiras pelo Falar com Você, que estamos também a transmissão do Falar com Você junto com a TV Votorantim, canal 3 da Supermídia e canal 8 da Claro Net, para a cidade de Porto Feliz, Piedade, Itu e também Votorantim. E lembrando que em agosto nós temos 4 programas do Falar com Você voltados ao folclore, 4 programas somente de folclore. E lembrando que a gente vai, provavelmente na semana que vem, na sexta-feira que vem, estaremos mostrando a agenda do mês de agosto, as participações dos 4 programas. E um detalhe a mais que a gente pede para vocês: inscrevam-se no canal do Jornal dos Romeiros no YouTube e indique amigos e familiares. Assim, vai ficar mais robusto, a inscrição mais robusta, e a gente possa fazer um trabalho cada dia melhor junto com a cultura tradicional. Vou falar com você, fala sempre em nome do Sabor do Chefe, o restaurante, a Casa da Parmegiana de São Roque e toda a região. Lembrando que de segunda a sexta você tem pratos executivos, massas, grelhados. Aos sábados, aquela parmegiana que é a melhor de toda a região. E também a feijoada. Lembrando que o telefone é 4784-2412, 4784-2412, 988-540100. Chegando em São Roque, pelo acesso da Castelo Branco, portal da cidade, a entrada do lado esquerdo do portal, na entrada da cidade, você tem o restaurante do chefe. Lubrificantes e filtros, você já sabe também, Castelo do Óleo, a maior e melhor troca de óleo de São Roque, toda a região. Aqui em São Roque, na Avenida Prefeito Bernardino de Luca, número 30, telefone 4712-8206, 4712-8206, 94002-6594. Lubrificantes e filtros, Castelo do Óleo. Bem, vamos iniciar o programa de hoje, que tem muita coisa para falar. Quem é que não conhece Cabo Verde, né? Desde a minha infância, a gente, na escola, já se ouvia a falar de Cabo Verde. José Augusto, seja bem-vindo. Boa noite para você. Olá, Vladimir. Muito boa noite. Um prazer aí participar do programa. Quero mandar um abraço aos fãs do Jornal dos Romeiros e do Falar com Você. E, de fato, Cabo Verde sempre foi uma referência nas escolas por conta do Tratado de Tordesilhas, né? Sim. Mas eu espero que neste programa nosso a gente consiga mostrar muito mais do que Cabo Verde significou e significa para os nossos irmãos brasileiros em termos de formador, tanto do povo quanto da cultura brasileira. Legal, vamos falar já, você vai falar, vai explicar, vai dar uma aula sobre Cabo Verde, que é importante, a história desse arquipélago, né, que é fantástico, que é muito conhecido no mundo inteiro, diga-se de passagem. Boa noite, Rogério. Rogério, que é hoje o atual presidente da Associação Cabo-Verdiana do Brasil. Muito bem, Rogério. Rogério Santos, boa noite. Você está em São Paulo ou está em Santos? Está em São Paulo, né? Estou em Santo André, Vladimir. Ah, Santo André, é isso mesmo. Isso, tá em Santos, no ABC isso. Paulista. Tá frio aí ou não? Hoje esfriou bastante. Depois das 4 horas, a temperatura baixou bem. Tá chegando uma frente fria, cara. E vou te falar, aqui em São Roque o frio é terrível, né? Eu ouvi falar que aí é mais frio, né? É, muito frio. É região de montanha, né? Lúcia, você está em Santo André. Boa noite, seja bem-vinda, Lúcia. Boa noite, Vladimir. Aqui em Santo André, que coisa maravilhosa falar com você. Obrigada. Tudo bem? E aqui em Santo André, como eu moro já pertinho da Serra do Mar, da Via Anchieta, aí você imagina como tá mais frio aqui do que vocês todos. Deve estar uma serração daquelas, terrível aí, né?
Iniciando, né? Exato. Então. Bom, legal. Vamos então falar de Cabo Verde. Zé Augusto, eu queria que você falasse um pouquinho. Você é um profundo conhecedor de Cabo Verde. Queria que você falasse um pouquinho da história desse arquipélago. Enfim, são 10 ilhas, uma delas não parece que não é habitável, né? Enfim, queria que você falasse um pouquinho da história e do dialeto também, que é fundamental a gente poder conhecer um pouquinho. Aqueles que estão nos prestigiando gostariam de conhecer, saber do dialeto lá de Cabo Verde, como é que é, a religiosidade, enfim, alguma coisa referente à história que, como você já adiantou, é muito rica. Vladimir, eu sou um cabo-verdiano que também tive que aprender muito sobre Cabo Verde, porque eu imigrei para o Brasil com apenas 3 anos de idade, junto com a Lúcia, que na altura também tinha só 5 anos, né, de idade. Portanto, nós crescemos aqui no Brasil. E quando despertou o interesse pela nossa terra, por Cabo Verde, nós fomos pesquisar, conhecer, para poder, inclusive, difundir, né, o que é a cultura cabo-verdiana. E para dar um pequeno enquadramento para quem está tendo o primeiro contato com Cabo Verde, que é um arquipélago no meio do Atlântico, ali na costa oeste da África, mais ou menos na direção do Senegal, foi descoberto o arquipélago no ano de 1460 pelos navegadores portugueses. E dali para frente, a colonização portuguesa foi muito forte, onde eles instalaram em Cabo Verde, no arquipélago de Cabo Verde, um entreposto de comércio de escravos. E na fusão dessas duas culturas, os escravos trazidos da Costa da Mina para o arquipélago e dos portugueses, que eram os dominantes, os colonizadores, nasceu uma terceira cultura, que nós chamamos de crioulo. Portanto, tudo que tem origem no arquipélago de Cabo Verde é resultado da fusão da cultura africana com a cultura europeia, portuguesa principalmente, nós chamamos de crioulo. Portanto, o nativo do arquipélago de Cabo Verde se chama crioulo. A língua que se fala, ou dialeto que se fala em Cabo Verde, também é resultado da fusão de línguas africanas e do português, também é a língua crioula. E assim é a música, e assim é a comida. Portanto, tudo que tem origem no arquipélago, resultado dessas duas culturas, tem o nome de crioulo. Falando especificamente da língua, a língua, ou dialeto crioulo, que ainda não é língua, porque não existe uma gramática definida, publicada, nós chamamos então de dialeto, é o resultado do esforço dos escravos que eram trazidos para o entreposto em Cabo Verde, de se comunicar com o seu colonizador, com o português. E quais eram esses escravos? Eles eram de várias etnias: Banto, Wolof, Papel, Mandinga, Balanta, e eles se esforçavam para poder se comunicar. Eram várias etnias tentando se comunicar com o português e o português tentando se comunicar com todas essas etnias. Resultado: o crioulo é 70% de português, mas um português arcaico que sofre, ou as palavras normalmente sofrem ou uma apócope ou uma síncope, ou seja, ou se corta as duas últimas sílabas ou as duas primeiras sílabas, misturadas com todas essas etnias: Banto, Wolof, Papel, Mandinga e Balanta. Imagina o que é, então, o crioulo. É realmente um dialeto peculiar do arquipélago de Cabo Verde, e ainda também se fala em algumas ilhas do Caribe, porque também o processo foi semelhante, foi similar. Zé Augusto, então, só não querendo cortar você falou do crioulo. Todas as ilhas falam esse dialeto? Em todas as ilhas, o dialeto é o crioulo, porém existem variantes. Em cada ilha, no passado havia o isolamento insular, né? Então, o povo vivia basicamente na sua ilha. Santiago, Santo Antão, São Vicente, São Nicolau. E nesta situação,
eles desenvolviam uma maneira de falar o seu crioulo. Então, o dialeto falado, o crioulo falado em Santiago, é ligeiramente diferente do dialeto falado no Fogo, embora seja Badiu. Mas é muito diferente do dialeto falado em São Vicente e São Nicolau, que são sampajudos. Existia um momento em que pessoas das duas ilhas não se entendiam, não conseguiam se comunicar perfeitamente, porque os dialetos eram diferentes. Hoje existe uma universalização do dialeto crioulo, já se entende melhor. Mas, de qualquer forma, em todas as ilhas se pratica o crioulo, que é a língua de casa. Embora, em Cabo Verde, a língua oficial seja o português. Essa foto que nós estamos mostrando é você com o presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca. É isso mesmo, Zé Augusto? Exatamente. E essa foto foi tirada onde e quando? Essa foto foi tirada em Ouro Preto, quando o nosso presidente da República esteve para receber o seu título de doutor honoris causa da Universidade Federal de Ouro Preto, de Minas Gerais. E eu fui convidado por Sua Excelência, o presidente da República, e prestigiei este evento em que ele participou. Em que ele foi homenageado, afinal, né? Sim. Bom, tem gente participando conosco, Pedro Lima de Brito, Avani Souza Silva, Olga Silva, a professora Isabel Signorelli, saudações folclóricas, um abraço a Goiás, enfim, muita gente participando. Bom, o Zé Augusto já começou a falar sobre a importância da história, né, e também do dialeto. Isso que você falou aí a diferença, muitas vezes, do dialeto de ilha para ilha, é interessante porque as pessoas nem imaginavam que isso pudesse acontecer. A diferença, mas é o dialeto crioulo. Ô, Rogério, eu queria que você falasse um pouquinho, você é atual presidente da associação. Quais são os projetos atuais da associação? Queria que você me falasse um pouquinho o que vocês estão pretendendo fazer daqui para frente. Mesmo com essa pandemia, praticamente quase 2 anos de pandemia. Mesmo assim, eu acho que vocês têm alguns projetos aí pela frente. Sim, Vladimir. A gente está muito com o pé no chão, né? Os nossos projetos são de curto prazo, que a gente está adquirindo um imóvel agora para que a gente vai reformar e onde a gente vai fazer nossas atividades, onde a gente vai criar a nossa biblioteca, nosso espaço administrativo. Então, para esse próximo semestre aqui, a gente está focado nesse trâmite, né, da compra desse imóvel e também da reforma dele, e a ideia da gente é tá inaugurando aí até, creio que a gente consiga até novembro, e inclusive eu vou dar um furo aqui agora, pelo menos é a minha ideia, né? O pessoal ainda não sabe, mas eu vou colocar esse espaço como nome, como Casa de Cabo Verde. Olha. Vai ser um espaço cultural, um ponto de apoio cultural, né, com relação às coisas de Cabo Verde, né? A gente quer ter esse ponto de referência para as pessoas. E vai ser em Santo André mesmo? Isso, vai ser em Santo André mesmo, no bairro de Camilópolis. Muito bom, que legal. Olha, excelente a ideia, e a gente está realmente na esperança que você possa concluir isso aí, se tornar uma realidade, porque vai ser, para muita gente, não só para o pessoal de Cabo Verde, é um novo espaço cultural que se abre, né, na cidade e no país referente a Cabo Verde. Eu acho isso fundamental. Legal, parabéns, hein? Obrigado. Bom, Lúcia, boa noite, Lúcia. Eu queria que você contasse um pouquinho. O Zé Augusto já falou um pouquinho da vinda dele com 3 anos e você com 5. Como é que foi essa viagem? Conta um pouquinho dessa viagem. Como é que foi você chegar no Brasil com 5 anos? Fala um pouquinho disso aí, que é um negócio meio emblemático até, né? Sair de Cabo Verde com... O Zé Augusto tinha 3 e você com 5. Como é que vocês vieram de lá para cá e por que vieram? Fala pra gente. Certo. Eu, particularmente, imigrei para Santos. Nós imigramos para Santos, porque a minha mãe já estava lá nos esperando, que a minha mãe chegou em Santos em 1960. Então, em 1963, eu e o José Augusto, eu com 5 anos, ele com 3, viemos da Ilha do Sal, lá em Cabo Verde, da nossa terra, de avião, né? Então, nós viemos a cargo de uma aeromoça,
e ela nos trouxe a viagem toda até chegar em Congonhas. Aí, chegando em Congonhas, ela não desceu do avião, nós descemos só nós dois, eu com 5, ele com 3. Nossa, Sim. aquilo para a gente era uma novidade, porque se você imaginar o interior do interior de Minas Gerais, era assim que era a minha terra. Então, aquele monte de avião, de carro, para uma criança de 5, 3 anos, era uma novidade. E nós ficamos para lá e para cá, observando as coisas. E o pessoal da minha ilha não conseguiu avisar a minha mãe que a gente vinha vindo. Nossa! Então, eu desci em Congonhas, em São Paulo, a minha mãe está em Santos, sossegadinha, sem saber que nós vínhamos vindo. Mas aí veio outra família junto com a gente, né, de Cabo Verde, e o marido dessa senhora foi buscá-la em Congonhas. E o meu tio, por acaso, porque não tinha trabalho aquele dia, foi de carona com esse senhor. Aí, enquanto o senhor recebeu a família e foi almoçar lá em Congonhas, ele falou assim, eu vou dar uma volta. Aí ele nos percebeu, porque nós tínhamos uma maneira diferente, uma indumentária diferente, e ele nos reconheceu como cabo-verdiano. Aí ele chegou em nós e falou em crioulo, quem é Bzodien? Quem é a sua gente? E a gente respondeu para ele, na única frase em português que sabíamos, porque ainda não tínhamos ido para a escola. Então, a minha avó ensinava todo dia na hora do jantar. Nós somos filhos da Maria do Carmo de Santos. Aí, nós, quando dissemos isso, e o pessoal achando que a gente ia se perder, escreveu o nosso nome num pedacinho de pano e bordou no peito de cada um. Aí o meu tio foi lá e falou para o policial, olha, eu vim buscar 2 meninos, fulano de tal e Beltrano. Assim, ele pegou a gente, colocou num táxi em Congonhas e chegou no portão da minha mãe, que quase caiu de costas. Que história, hein? Muito legal. Olha que história. Só por Deus. Só por Deus. Imagino, né? Muitas bênçãos, né, que vocês receberam, né? Para sair, chegar em Congonhas, 2 crianças de 3 e 5 anos, olhar, puxa vida, num país, porque o Brasil era um país estranho para vocês, totalmente estranho, né? Lúcia, me fala uma coisa, você é diretora do Grupo Cultural, né? Quando é que teve início esse Grupo Cultural? E vocês têm algum apoio no grupo ou não? Como é que ele sobrevive hoje? Isso. Olha, o nosso Grupo Cultural, ele foi fundado em 14 de setembro de 2021, com o intuito de resgatar, preservar e divulgar a cultura de Cabo Verde no Brasil, traçando elos históricos existentes entre 2 países, desde o descobrimento até a atualidade, no campo da música, dança, teatro, exposições e palestras. Falei a data errada, desculpa. Ele foi fundado em 14 de setembro de 1996. Agora, em 2021, ele completa 25 anos. Sim. Tá, e ele é formado por imigrantes, descendentes e brasileiros entre 8 e 80 anos, e nós fomos convidados para nos apresentar no Festival da Amizade do projeto Revelando São Paulo. E o nosso grupo, desde 2017 até 2015, se apresentou nesse espaço a convite do Toninho Macedo. Ele e sua equipe nos acolheram de tal maneira que nos consideramos da família. Temos o apoio cultural da Associação Cabo-Verdiana do Brasil, a qual nós nos juntamos para cavar, literalmente, o espaço do salão social onde a gente ensaia e se apresenta para os lugares externos. Tivemos também o apoio financeiro do Consulado de São Paulo para custear transporte para as apresentações e doações de material para exposições. Fora isso, contamos apenas com o auxílio do nosso presidente, que é o José Augusto, Sim. dos integrantes do grupo e, esporadicamente, da embaixada e de Pedro Alves. Ok. Legal. Isso, José Augusto, ex-presidente. Ex-presidente. Atual é Rogério, né? Fala depois. O Rogério é presidente da associação.
O Sim. José Augusto é presidente do grupo. Ah, tá. Tá legal. Ainda Já sou, esclareci eu achei direitinho. que já não era Ainda. mais. Tá bem. Mas Vou falar. continua, Zé Augusto. Zé Augusto, você falou um pouquinho da história. Eu queria que você falasse da religiosidade, a riqueza da fauna, o clima ameno para o turismo, porque do que vive hoje? Do que vive hoje o arquipélago, principalmente vamos ver, Cabo Verde? Desculpa. Religiosidade, eu diria que 98% dos cabo-verdianos são católicos. Sim. Por conta da colonização portuguesa. 2% são de outras religiões vindas da África. E se pratica o catolicismo como instrumento de fé em quase todas as ilhas. Nós temos, inclusive, um bispo que está em Roma, que é o do Arlindo Évora, e deu uma engasgada animal agora. Sim, mas tudo bem, vamos lá. Portanto, o catolicismo, a religião católica, é o que predomina em Cabo Verde. Existem outras religiões, como uma delas, inclusive, que veio daqui para o Brasil para Cabo Verde, que é muito difundido, que é o racionalismo cristão, que nasceu aqui na cidade de Santos, desenvolvida por Luís de Matos, que era um cidadão português, que foi, inclusive, vice-cônsul de Portugal aqui em Santos. Ele e um outro Luís desenvolveram o que é uma filosofia, né? O racionalismo Sim. cristão, que hoje está em Cabo Verde já há muito tempo. Nós temos os nazarenos, nós temos outras religiões, mas que perfazem um total de 2%. Se eu estou dizendo que 98% é Sim. catolicismo, tá? Bom, Cabo Verde hoje vive basicamente do turismo. É um país que é prestador de serviço no turismo, na exploração do espaço aéreo e marítimo, serve em portos, serve em aeroportos, e é disso que sobrevive hoje Cabo Verde. Por isso é que nós cuidamos muito do que é o turismo em Cabo Verde, porque o arquipélago é um Caribe ali naquela região da África. Nós respeitamos muito os turistas que chegam ali. Nós temos um corredor que vem da Itália direto para a Ilha do Sal, com voos fretados, e onde temos ali hotéis de primeira categoria 5 estrelas, da linha do Meliá, da linha do Rio, da linha do Hilton. Então, a estrutura turística em Cabo Verde está muito bem estruturada, porque nós temos noção de que o turismo é o que vai determinar o futuro de Cabo Verde. Cabo Verde tem uma moeda? Desculpa. A moeda de vocês lá. A moeda. É o escudo cabo-verdiano, mas que tem uma paridade com o euro, né? Fixa. Então, cada 1 euro vale 110 escudos cabo-verdianos. Esse é um câmbio fixo. As outras moedas, elas flutuam como qualquer câmbio, mas a nossa paridade escudo é sempre com o euro nesta cotação. Legal. Então, eu queria ver com você... pode falar. Desculpa, só uma coisa interessante de dizer sobre Cabo Verde. Quando Cabo Verde adquiriu a independência em 1975, nós fomos reputados como um país inviável, porque nós não tínhamos nenhum recurso hídrico, não tínhamos rios, não tínhamos lagos, só tínhamos água da chuva quando chovia, e chovia só três vezes por ano. Se eu não me engano, é agosto, setembro, né? E julho, agosto, setembro, se eu não me engano. Assim. E a população era, sei lá, de 80% analfabeta. E foi reputado como um país inviável logo após a independência, que Cabo Verde não sobreviveria à independência. Nós mostramos que era diferente disto.
Cabo Verde teve a inteligência de investir na educação. Nós não tínhamos recursos naturais, então nós investimos no povo. Nós mandamos os nossos filhos a estudar nos Estados Unidos, naquela época na Rússia, em Cuba. No Brasil, já nos anos 80, vieram muitos para estudar. E foi isso que deu a força que Cabo Verde tem hoje, o investimento na educação. Estes que foram estudar deram base à formação de um governo estável, de um país politicamente estável, de um país com o tino do desenvolvimentismo e do progresso, pensando sempre que nós tínhamos que desenvolver o país nesta linha. Investimos no turismo, investimos na educação, e hoje o Cabo Verde é o segundo país, olha lá, são 52 países na África, é o segundo no índice de governação, é o segundo em índice de desenvolvimento humano, tá certo, que é um país insular, são 10 ilhas, assim como as Maurícios, que as ilhas, Maurício é o primeiro lugar, Cabo Verde em segundo, mas se não fosse pensando desta forma, talvez nós estivéssemos muito mal. E hoje nós temos o reconhecimento internacional por conta disso. Governamos bem, desenvolvemos bem e administramos bem. Então, é isso que vale hoje para Cabo Verde como um país bem estável. É muito interessante o que você falou, devido ao investimento na educação. Eu acho que todo país deveria pensar primeiramente na educação. Aliás, é um exemplo para o próprio Brasil, né? Investir com mais seriedade na própria educação. Está precisando, né? Eu acho que está precisando. Sobretudo na educação pública. Bom, Rogério, eu queria ver com você quais são os contatos que vocês têm. Vocês têm contato direto com Cabo Verde? Não, a gente fica mais aqui em casa mesmo. Nossos contatos são com os nossos associados. No máximo, o consulado, a embaixada. Mas, assim, nosso meio aqui é só entre a gente mesmo. O nosso a gente deputado, não... O nosso deputado... E o deputado, isso. E tem um deputado... Tem um deputado... leva nossas necessidades para a Assembleia. Isso, tem um deputado aqui que leva todas as nossas necessidades, né, e que faz projetos junto com a gente, né, porque Cabo Verde tem essa característica, como a maior parte dos cabo-verdianos vive fora de Cabo Verde, então tem deputados de Cabo Verde fora de Cabo Verde, e a gente tem um representante aqui também, né, que leva as necessidades, né, mas a gente não tem esse tanto contato assim com Cabo Verde. Legal. Eu queria, como curiosidade, para quem está nos assistindo também, dizer que a capital é a cidade da praia, né? E fica na ilha de Santiago, né? E a população do país, pelo que eu sei, são 500 mil habitantes. Ô Lúcia, fala um pouquinho agora, eu queria falar um pouquinho do folclore, né, de Cabo Verde, as festividades, sobretudo, dizem que eu não conheço, mas dizem que o carnaval é o segundo carnaval do mundo, né? Só perdendo para o Brasil, quer dizer, fica ali um carnaval sensacional. Eu queria que você falasse um pouquinho desse folclore de Cabo Verde e também aproveitar e já falar da culinária, né? Do prato típico que vocês têm lá, que dizem que é sensacional. Fala um pouquinho sobre isso. Tá, ok. Eu vou começar pela culinária e depois eu vou para as festividades. Legal. Então, é assim... como o José Augusto já falou na história de Cabo Verde, né? Tendo Cabo Verde sido uma estação experimental de plantas e animais que vinham para o Brasil, não só os escravos, nesse vai e vem das plantas, o milho e a mandioca chegaram a Cabo Verde. E lá caiu no gosto da população. E resultou no nosso prato tradicional, a cachupa, feita à base de milho de canjica, branca ou amarela, vários feijões, menos o preto, favas, pouca carne salgada, linguiças e temperos naturais. Para acompanhá-la, apenas mandioca, batata doce, banana verde, inhame, couve ou repolho, cozidos. Hoje as academias falam que banana verde e batata doce faz massa muscular. Isso a gente já sabia há muito tempo.
Temos ainda a sanfana, que vocês falam buchada de bode, porque as cabras vieram de Cabo Verde para o Brasil. Temos vários tipos de xerém. Também temos o mote, o midingron, o fringinote, o caldo de peixe, farinha de peixe, peixes grelhados, fritos e estufados, dentre outros. Já nos doces, a gente tem o cuscuz do nordestino que vocês conhecem. Só que nós fazemos ele doce, não salgado. E o cuscuz é o nosso pão de cada dia que a gente toma com o café da manhã. Pode ser feito de farinha de milho ou farinha de mandioca. Essa foto, eu queria que você falasse sobre isso que nós estamos vendo agora. Esse prato. Cachupa. A cachupa. Ah, tá, então. Essa é a cachupa. É chamada exatamente. Feijoada? Você pode falar de feijoada, isso ou não? O preparo é igual à feijoada, só que a gente leva muito menos carnes, né? E a gente prima mais pelos legumes, que a feijoada, ou quem acompanha é o arroz. A gente prima pelos legumes. Então, por exemplo, se num prato de feijoada tem 3 pedaços de carne, no nosso vai ter uma só. Ah, tá. Porque a gente prima de fazer assim para ela ter uma digestão mais tranquila. Lúcia, dá licença um minutinho. Mas eu gostaria de dizer que o diferencial da cachupa, que é o que pode parecer peculiar para quem não conhece o prato cachupa, é que, para além dos pertences de feijoada, o feijão e as carnes, é o milho de canjica, né? Que é o que dá o diferencial da cachupa nossa cabo-verdiana, não é verdade? Exato. Milho de canjica, então? Milho de canjica, pode ser amarela ou branca. É assim, se prepara como se prepara a feijoada, só que ao invés do feijão preto, é o milho de canjica, branco ou amarelo, uns 3, 4 tipos de feijões, se tiver feijão verde, melhor ainda, favas e temperos naturais, com as carnes que você usa para fazer feijoada. Só que 1/3 das carnes que você usa para feijoada. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você está falando desse prato. Aqui no Brasil, tem algum lugar que tem esse prato especificamente? Você mora em Santo André, aí mesmo. Tem. Vocês fazem, por exemplo, nas festividades aí da associação de vocês, tem algum dia que vocês fazem um almoço comunitário com um prato como esse ou não? Hein? Lúcia? Exatamente. A associação fazia eventos de mais ou menos de 2 em 2 meses. Então, na festa da independência, era certeza você achar a cachupa. Então, porque a gente fazia cachupa e também a gente fazia os outros pratos que eu elenquei. Então, nós fizemos uma semana cultural na cidade de Santo André, que foi apoiada por governantes da cidade de Santo André, embaixada, consulado e governantes de Cabo Verde. E nessa semana cultural, nós servimos todos os pratos típicos de Cabo Verde num único evento. Então, tinha a cachupa e tinha todos os outros. Foi em 2008, no mês de novembro, que a gente fez esse evento com essa alimentação. O que eu posso falar que é parecido com a cachupa, é quase similar, é a canjiquinha de Minas Gerais. Mais ou menos isso. Olha que legal. Bom, você falou de culinária. Depois dessa cachupa aí, a gente está com vontade também de saborear. Se o brasileiro for, por exemplo, para Cabo Verde, não vai sentir nenhum problema, né? Com relação à culinária, alimentação, né? Vai se dar bem, não? Não, porque você ir para Cabo Verde é como você ir para o Nordeste do Brasil, que a alimentação é muito parecida. É como eu disse, as primeiras cabeças de cabras que vieram para o Brasil vieram de Cabo Verde. Então, o pessoal aqui faz buchada de bode, eles falam buchada de bode. Lá a gente fala sanfana. É a mesma alimentação. Aqui eles falam, o baião de dois, eles fazem com feijão congo ou feijão de corda. O feijão congo aqui chama feijão congo. Em Cabo Verde nós chamamos de ervilha e fazemos o mesmo prato. É arroz com ervilha. Para vocês aqui é o baião de dois. Vai mudando o nome, mas a alimentação é a mesma. Entendeu? Tá. Porque o Cabo Verde é que vem formar o Nordeste brasileiro. Bom, também o fato é o seguinte, né? De Cabo Verde, o pessoal vinha muito para Fortaleza, né? Salvador, não é isso mesmo, José Augusto?
A história da imigração cabo-verdiana para o Brasil é diferente da história do período colonial, enquanto Cabo Verde foi entreposto de comércio de escravos. Quando eu disse lá no início que nós tivemos uma participação muito importante na formação do povo e da cultura brasileira, é exatamente nesse período em que Cabo Verde serve como entreposto de escravo. Porque o colonizador fazia o seguinte, ia na costa africana, trazia lá os indivíduos para o arquipélago para ser ladinizado. Era um processo que eles sofriam ali para aprender a se comunicar, aprender a trabalhar na lavoura e ser cristianizado. Por quê? O escravo, nesta condição, aqui no Brasil, ele tinha um maior valor comercial. O escravo dizia ladinizado. E eles eram ladinizados em Cabo Verde. Nesta altura, alguns deles fugiam, se rebelavam, se escondiam, e depois se misturavam com o povo, com os portugueses, com seus filhos, e foi assim que nasceu a comunidade cabo-verdiana. Portanto, vindos de Cabo Verde como escravos, eles traziam a sua cultura para o Brasil. Cultura de culinária, de religião, de dialeto, todos vindos de Cabo Verde. Portanto, como a Lúcia disse, que as primeiras cabeças de caprinos, como de bovinos, vieram de Cabo Verde, muitas outras culturas vieram de Cabo Verde para o Brasil. Que isso na história do Brasil não conta, né? Os primeiros casais de colonizadores que vieram na frota de Martim Afonso vieram de Cabo Verde. E muitas outras plantas que vieram para o Brasil naquela altura, elas foram plantadas primeiro em Cabo Verde para se climatizar com o clima mais tropical, para depois vir ao Brasil. E assim foi a cana-de-açúcar e tantas outras plantas. Então, Cabo Verde sempre teve uma importância na formação do Brasil que o Brasil desconhece. E agora, mais recentemente, falando da imigração, cabo-verdianos vieram para o Brasil por conta da questão pobreza da terra. Vamos lá. Primeiro, Cabo Verde sempre foi um país que sofreu com a falta de recursos hídricos. Então, tinha que sair, porque a terra não supria as suas necessidades. Então, iam para São Tomé e Príncipe, iam para Portugal, iam para Holanda, e alguns vieram para o Brasil, principalmente para as cidades onde haviam portos. Recife, Salvador, Rio de Janeiro e Santos. A nossa comunidade, hoje que se encontra em Santo André, basicamente se desenvolveu em Santos e depois migrou para Santo André. E Fortaleza, que o senhor comentou agora, Vladimir, desculpa chamar de senhor, não sei se... Senhor, não, nada de senhor. Desculpa lá. Mas Fortaleza é um ponto de acolhimento recente, que recebeu cabo-verdianos, que está recebendo cabo-verdianos, para estudar nas universidades de Fortaleza, mas nunca foi uma comunidade de imigrantes cabo-verdianos. Agora sim, de estudantes. Ok, muito legal esse esclarecimento aí que você está falando sobre essa ligação mais direta, né, entre Brasil e a própria o próprio Cabo Verde. A Lúcia Miserotti da Freguesia do Ó mandou um grande abraço, que essa história é maravilhosa. O Antônia Lima, orgulhosa de também poder saborear esse prato típico. Ana Maria Brito, parabéns. Enfim, nós falamos em nome do Castelo do Óleo, a maior e melhor troca de óleo de São Roque em toda a região, lubrificantes e filtros, você já sabe, Castelo do Óleo, telefone 4712-8206-94002-6594. E também em nome do Sabor do Chefe, o restaurante A Casa da Parmegiana de São Roque e toda a região. Telefone 4784-2412, 4784-2412, 988-540100. Você chegando em São Roque, pelo acesso, você encontra ali direto no portal da cidade. No portal da cidade, do lado esquerdo, você encontra o Sabor do Chefe. Lúcia, eu queria que você falasse agora do folclore, né?
você, aliás, das festividades também, né? Do carnaval, a importância do carnaval para quem mora lá, praticamente em todas as ilhas, né? Enfim, no arquipélago, né? Gostaria que você falasse um pouquinho da importância dessas festividades nesse país tão importante para nós brasileiros, né? Exato. Como eu disse para você, eu cheguei aqui no Brasil em 1963 e revisitei minha terra em 1995, portanto, 38 anos depois de estar no Brasil, eu retornei a Cabo Verde, aí eu pude conviver com a cultura do meu país. Eu fiquei apaixonada pela simplicidade das festividades de lá e pela pujança. Eu participei de um casamento, suponhamos assim, fui convidada para um casamento. É tudo um ritual, não é uma coisa assim, tem um salão, alugar o salão, você vai lá, você faz a festa. Não. 3 dias antes do casamento, as pessoas vão levando os presentes para os noivos. E os presentes para os noivos é o que se vai comer nas festas de casamento. Então, por exemplo, se uma pessoa leva uma cabra, ele pega a cabra viva, enfeita ela toda de flores na cabeça e vai levando ela a pé pelo caminho, e atrás dele vão as mulheres, às vezes 4, 5, 10, conforme a possibilidade de cada um, e elas vão com um tabuleiro na cabeça, igual o tabuleiro da baiana. Sim. E cada tabuleiro tem uma coisa, umas tem bolo, outras tem frango, mas todo animal que eles levam, geralmente o animal vai vivo. Então, elas colocam tudo no tabuleiro e colocam uma galinha bem no cantinho do tabuleiro. Enfeita a galinha com florzinha na cabeça e amarra com uma toalha por cima para a galinha ficar presa lá. Aí eles vêm pelo caminho, então você vê como uma procissão. Aquele Sim. bode na frente, com o padrinho trazendo aquele bode todo enfeitado e aquelas mulheres todas com os tabuleiros na cabeça. Chegando no lugar, isso 3 dias antes. Chegando no lugar, elas entregam o que tem no tabuleiro delas, e quem recebe pega alguma coisa de algum tabuleiro que já está lá e coloca de volta no tabuleiro dela para ela levar para casa. Aí o presente do noivo é o tabuleiro, é os animais, é a lenha. Aí cada um põe sua mesa na cabeça ou cadeira e vai numa praça arrumar. É comunidade. Eu fiquei encantada de ver isso. Aí depois, no dia do casamento, que era de uma parente minha, 7 dias antes a mãe dela tinha falecido. Então, naquele tropelo da festa, todo mundo vai ver, e ela parou todo mundo. Ela mandou parar, 1 minuto. Todo mundo parou. E ela, batucando na mesa, ela chamou: vamos chorar pela minha mãe que faleceu. Então, durante 1 minuto, todo mundo parou para chorar a mãe dela que faleceu. Acabou aquele minuto, continuou o tropelo. Uhum. Olha, essa tradição que a Lúcia está contando é mais da nossa ilha, que é uma ilha mais rural, né? Mas Cabo Verde preserva muito as suas tradições, a sua cultura, a ponto de, até hoje, nós mantermos em Cabo Verde danças que foram levadas pelos colonizadores portugueses e franceses, como a contradança, a mazurca, né? Que mais? Uma série de outras tradições antiquíssimas nós mantemos ainda. E outra coisa muito importante Cabo Verde preserva também, aceita muito a influência externa sem preconceito nenhum. Portanto, hoje, por exemplo, o zouk, que vem de fora, nós acabamos também concebendo e desenvolvendo e abraçando como nosso, né? Então, lá desde a época da colonização, nós já tivemos mazurca, contradança, e nas ilhas mais rurais, como São Nicolau, Santo Antão, ainda se mantém. E, mais recentemente, nós recebemos o zouk e também desenvolvemos. Essa é uma coisa muito peculiar em Cabo Verde. Exatamente. Já sobre o carnaval que você me perguntou, sim. A gente gosta muito de festa. A gente gosta muito de festa. Você acha que a gente ia ter um carnaval só? Não! Nós temos o carnaval de inverno, no mesmo tempo que vocês fazem carnaval, porque estamos acima da linha do Equador. Quando é verão aqui que vocês fazem o carnaval, nós fazemos o nosso lá, que é o carnaval de inverno, nos mesmos dias.
E depois a gente faz o carnaval de verão, que é no mês de agosto, que é quando os cabo-verdianos, todos do exterior, voltam para a ilha, porque geralmente eles moram na Europa ou na América, e é verão. Então, agosto, os filhos estão de férias da escola, eles vão todos para Cabo Verde, então tem o carnaval de inverno. E o Dudu Nobre, ele foi lá, ele viu, porque o Dudu Nobre, ele é neto ou bisneto de cabo-verdiana, então ele foi lá para arrumar o documento dele, que ele descobriu que ele tinha raiz em Cabo Verde, ele e a irmã dele. Quando ele chegou lá, ele viu o carnaval, então ele percebeu que o carnaval era igual ao carnaval do Brasil, as destaques, tudo perfeito, igualzinho ao carnaval do Brasil, só que o pessoal dançava em ritmo de marchinha. Então, ele voltou lá com uma equipe para fazer workshop para as cabo-verdianas aprender o samba no pé. E é assim que a gente vai andando. Mas esse tema se tornou polêmico em Cabo Verde, porque nós temos o nosso carnaval. E a participação do Dudu Nobre, de sua equipe no carnaval de Cabo Verde, para alguns, foi interpretado como uma interferência do carnaval brasileiro no carnaval de Cabo Verde, que é tradicional, é daquela forma, é daquele jeito, é com marchinha, mas é o carnaval de Cabo Verde. Ou seja, a participação ou a presença do Dudu Nobre com a sua equipe lá tentando mudar o que é o carnaval de Cabo Verde foi entendido como uma tentativa de abrasileirar o carnaval lá de Cabo Verde, para alguns, não para todos. Porque pode perder a identidade do carnaval de lá, né? Isso que. Exatamente. Eu acho que vocês estão certos. Claro, tem que manter a identidade própria de Cabo Verde. Quer dizer, tudo bem, o carnaval brasileiro tem as suas peculiaridades, mas a de lá tem que se manter, eu também acho, tem que manter a sua identidade. Bom, a Maria Sardinha cumprimenta a Lúcia pela exposição, o Zé Augusto pela aula, maravilhoso, brilhante. Bom, deixa eu perguntar uma coisa para o Zé Augusto aqui. Você trabalhou aqui, através da Lúcia, eu fiquei sabendo o seguinte, acho que você fez uma entrevista na Rua Cabo Verde, na Vila Olímpia. Eu queria dizer para você como são as coisas. Eu morei na Rua Alvorada e a Rua Cabo Verde terminava praticamente quase no quintal da minha casa. E você fez um trabalho na Rua Cabo Verde, não foi, Zé Augusto? Exatamente. Isso foi um trabalho desenvolvido por um jornal que buscava pessoas que se identificavam com algum ponto de São Paulo, né? A pessoa indicava em que lugar, qual lugar de São Paulo ela se identificava mais, então o repórter ia lá com toda a sua equipe e fazia uma reportagem com a pessoa naquele local. E eu indiquei o local com o qual eu me sentia confortável e à vontade, a Rua Cabo Verde, porque levava o nome do meu país. Sim. E assim foi, nós fomos lá na Rua Cabo Verde, não sei se você lembra, no final da Rua Cabo Verde, quase na esquina com a Alvorada. Avenida... Santo Amaro? Com a Santo Amaro. Ela começa na Avenida Santo Amaro e termina na Rua Alvorada. Com a Bandeirante? Agora é a Bandeirante. Isso. E ali tinha, acho que a jardineira, automóveis, tinha os veículos antigos. Tinha. E ali nós fizemos fotos, fizemos a reportagem, embaixo da placa que indicava Rua Cabo Verde, porque era uma referência ao meu país. Então, foi ali que eu fiz esse trabalho. Bom, gente, eu quero agradecer muito mesmo ao Rogério Santos, presidente, o presidente da Associação Cabo-Verdiana do Brasil, o Zé Augusto do Rosário, presidente do Conselho Fiscal, a Lucialina Reis, a Lúcia, diretora do Grupo Cultural Cabo-Verdiano de Santo André. Olha, infelizmente, a gente está junto com a TV Votorantim e o tempo é isso. Mas quero agradecer muito a vocês. Zé Augusto, obrigado pela presença de vocês. Nós vamos voltar, Lúcia, vamos voltar a falar numa outra oportunidade, porque, olha, a pauta que eu tinha feito aqui, foi pela metade. Tinha muita coisa para falar desses pés descalços, as experiências do Zé Augusto aqui em São Paulo, trabalhando como economista, a Lúcia, muita coisa para falar também, não é? Infelizmente, mas eu quero agradecer vocês. Zé Augusto, obrigado pela participação de vocês, parabéns e viva realmente
esse país maravilhoso, que é Cabo Verde. Tá, muito obrigado. Inclusive, a gente tinha até pensado alguma coisa para cantar no final, enquanto acabava o programa. Se houver tempo, no final a gente canta, né, Lúcia? Exatamente. Lúcia, obrigado. Obrigado pela sua participação, pela aula que você também deu a todos nós aí. Exatamente. Eu queria agradecer a todos e falar a todos vocês que têm orgulho de procurar a sua raiz, de saber da sua raiz. Não esqueçam, os negros vieram de África para Cabo Verde, de Cabo Verde para o Brasil. Quando vocês não encontrarem documentação no Brasil, vão procurar em Cabo Verde. Quando a gente fala que Pedro Álvares Cabral perdeu a caravela dele do lado da ilha que a gente nasceu, vocês podem encontrar isso na carta de Pedro Vaz de Caminhas, logo na primeira página. Também o livro Os Filhos da Terra do Sol, da professora doutora Leila Leite Hernandes, e também do embaixador de Cabo Verde no Brasil, Daniel Monteiro, das relações entre Brasil e Cabo Verde. É assim que eu achei as minhas raízes, é assim que a gente entende que a gente chega a algum lugar, porque depois que Rui Barbosa queimou os documentos da escravatura, os negros do Brasil ficaram sem saber onde procurar. O Rui Barbosa queimou, mas nós em Cabo Verde não queimamos nada. Era Obrigado. isso. Grande abraço, obrigado, parabéns, Cabo Verde, parabéns a vocês da Associação Cabo-Verdiana do Brasil. Nós estamos encerrando Falar com Você, falamos em nome do Sabor do Chefe e também do Castelo do Óleo, e sempre junto com a TV Votorantim, Canal 3, da Supermídia, e Canal 8 da Claro Net, para a cidade de Porto Feliz, Piedade, Itu e Votorantim. Obrigado a todos que participaram conosco, ao Josmar, na nossa assistência, na parte técnica, a jornalista Ana Maria Aguimon. Um grande abraço. Na próxima sexta-feira estaremos de volta com o Falando da Romaria da cidade de Itupeva, com meu amigo, o Marcão Marque, que é romeiro e prefeito da cidade. Um abraço e até a sexta-feira que vem com o novo Fala com Você, e sempre agradecido a aula que tivemos hoje sobre a grande Cabo Verde. Até mais.